Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 18 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será o plano de Deus para o casamento. Existe um texto que serve como base aqui para o nosso estudo, que encontra-se em Marcos capítulo 10, versos 1 a 12, que diz assim: Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou? Perguntou ele. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação de Deus, o Senhor fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto, e ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de uma mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará também cometendo adultério. Veja, quando você vai olhar aqui para essa pergunta feita pelos fariseus a Jesus, Jesus havia atravessado o Jordão e é claro que nessa altura todas as pessoas estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus e tentando entender quais eram as linhas gerais da teologia que Jesus estava adotando. Por que essa pergunta foi feita pelos fariseus? É lícito a uma mulher se divorciar de um homem? Bom, eles estavam querendo, na verdade, de duas, uma. Num primeiro momento, se Jesus mencionasse que não era lícito, eles iriam, de alguma forma, questionar o conhecimento que Jesus tinha das Escrituras, até porque, na própria fala deles, eles citam Deuteronômio capítulo 24, versos 1 a 4, aonde Moisés vai estabelecer quais eram os critérios que deveriam ser utilizados quando um homem fosse divorciar de uma mulher. O propósito de Deuteronômio capítulo 24 era, na verdade, proteger a mulher quando acontecesse algum tipo de separação, de divórcio, para que as mulheres não fossem simplesmente abandonadas por seus maridos de qualquer jeito. Então, haviam critérios estabelecidos por Moisés, ali no capítulo 24, restringindo, de alguma forma, a questão do próprio divórcio, que acontecia de forma completamente alheia à mulher. A mulher não tinha palavra nem voz num contexto de separação, de divórcio. O marido simplesmente ia embora aliás, mandava que ela fosse embora e, dependendo da situação, ela só poderia ir com a roupa do corpo ou até sem a roupa do corpo. Ela não tinha direito absolutamente nenhum. Moisés já vai restringir isso e vai estabelecer quais são os critérios. Isso é Deuteronômio capítulo 24. Mas o que eles queriam também por detrás disso tudo? João Batista tinha acabado de ser decapitado por apontar o pecado que ele havia cometido com Herodias, que era nada mais nada menos do que sua cunhada, porque ela era casada com o seu irmão, o Filipe, que era também um tetrarca. Então agora, nessa situação, eles questionavam Jesus, porque se Jesus falasse mal do divórcio, e do novo casamento, provavelmente Jesus se colocaria numa situação, pensavam eles, em que ele também se tornaria odioso a Herodes. Eles estavam tentando, de todas as formas, fazer com que Cristo Jesus colocasse a própria corda no pescoço. Era isso que eles estavam tentando fazer. Mas existe uma outra questão. Haviam discussões sobre como o divórcio deveria acontecer, em que situações o divórcio deveria acontecer. Na época de Jesus, duas escolas de interpretação bíblica que haviam naquele tempo, a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai era considerada uma escola mais ortodoxa, mais rígida, mais próxima do texto bíblico. A escola de Hillel era uma escola considerada uma escola mais liberal, onde as coisas eram tratadas com uma flexibilidade um pouco maior. O que acontece é que, por exemplo, a escola de Shammai, ela era indiscutivelmente mais restritiva no que diz respeito à questão
do divórcio e novo casamento. O divórcio era permitido apenas em casos como falta de filhos, negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. Fora isso, Shammai iria mencionar: o divórcio não deve ser oferecido. Por mais que, para a nossa sociedade contemporânea, alguns desses itens fossem extremamente, eu ousaria dizer, até mesmo inadequados ou injustos para com a mulher, mas essa ainda era a escola mais restritiva, que ainda não aceitava o divórcio por qualquer coisa. Já a escola de Hillel, por exemplo, era muito mais branda, permitindo o divórcio por quase qualquer motivo, embora o processo de concessão do divórcio fosse ainda mais complexo, ajudando a desacelerar um pouco mais as coisas. Demorava um pouco mais de tempo. Mas o indivíduo poderia, por exemplo, mandar a esposa embora se simplesmente ela estragasse a roupa do marido enquanto estivesse lavando, ou se queimasse a comida em casa. Hillel ia mencionar que eram razões suficientes para que um homem pudesse mandar embora a sua esposa. Com esse pano de fundo, os fariseus vêm questionar Jesus. O que Jesus diria diante disso? O que é mais interessante é que Jesus não vai para Deuteronômio capítulo 24, versos 1 a 4. Até porque a grande discussão que havia entre essas duas escolas girava em torno desse texto. Como, de alguma forma, esse texto poderia ser interpretado? O caso é que as duas escolas pegaram aquilo que Moisés havia escrito com o intuito de proteger a mulher e utilizaram para expor ainda mais a mulher. Numa questão de divórcio, para poder roubar dela a proteção que Moisés havia dado. Jesus não para em Deuteronômio capítulo 24. Aliás, ele nem passa por ele. Jesus vai direto para Gênesis 1 e 2. E ele vai dizer: no princípio não era assim. No princípio, o Senhor Deus criou um homem e uma mulher, uniu os dois, e os dois agora se tornaram uma só carne. Portanto, não são mais dois, eles são um. Como você vai pegar uma unidade de duas pessoas, que agora são um casal, e vai simplesmente separá-los? Diante de Deus, não existe a possibilidade de separação. Os discípulos, um pouco mais tarde, você percebe pelo texto, que não foi diante dos fariseus que a conversa se desdobrou. Quando ele estava somente com os discípulos perguntaram: mas mestre, o divórcio então não é permitido no reino? Jesus vai dizer: qualquer homem que se divorciar da sua mulher, ou qualquer mulher que se divorciar do seu marido, se não for por uma situação de infidelidade conjugal, aquele que se casar novamente, aquele que se casar novamente estará, na verdade, cometendo adultério. O pai vai encarar isso como adultério, quebra do 7º mandamento. Você percebe que Jesus, ele restringiu ainda mais as coisas. Mas a perspectiva que Jesus estava trazendo para o reino, o que ele estava dizendo é: as pessoas do reino de Deus não estão preocupadas em tirar vantagem do outro. Eu vou, entre aspas, usar o outro enquanto for conveniente para mim. Quando já não for mais conveniente, então eu descarto outra pessoa. O que Jesus está dizendo é: no reino de Deus, as pessoas não são descartáveis. Não podem ser descartadas. No reino de Deus existe respeito mútuo. E, ao mesmo tempo, respeito ao plano de Deus. Deus criou um homem e uma mulher, uniu os dois. A partir desse momento, eles são um. Não pode haver uma divisão em relação a isso. Existe alguma cláusula? Jesus estabeleceu uma. A única cláusula que existe é infidelidade conjugal. Então quando há infidelidade, as pessoas devem se separar. Não. O propósito de Deus, e Paulo depois vai desdobrar isso, é de que haja o perdão e reconciliação. Mas quando o indivíduo diz: eu não sou capaz de poder perdoar e continuar esse relacionamento, o Senhor Deus vai dizer: tudo bem, então você pode se separar. Esse é o ideal? Não, o ideal é que haja perdão e que o casamento continue. É isso que deve acontecer? Bom, cada caso é um caso e cada pessoa vai ter condições de poder analisar o seu próprio coração. Jesus estabeleceu uma possibilidade para aqueles que não fossem capazes de formar ou de
passar por cima da infidelidade do outro e continuar. No reino de Deus, o que é importante é que essa unidade seja respeitada. Eu fico olhando para a nossa sociedade e vendo como as pessoas acabaram desrespeitando os princípios de Deus. Hoje, os relacionamentos, eles não são duradouros. As pessoas buscam o relacionamento para poder satisfazer os desejos da carne. Mas nem dá para poder chamar de relacionamento. Hoje, cada vez, os nossos jovens demoram mais e mais para poder contrair núpcias. É que agora eles querem estudar mais, etc. e tal. É claro, os tempos mudam, tá ok. Mas eu lembro, por exemplo, da minha geração. Eu me casei com 22 anos. Não estou dizendo que esse deve ser o padrão. Estou dizendo que, como jovens cristãos, a minha geração buscou o casamento muito mais cedo. Nós nos preparávamos com o propósito de encontrar alguém para compartilhar a vida. Dentro do meu lar, nunca passou a possibilidade pela minha cabeça e pela da minha esposa, a possibilidade de um dia nós nos separarmos. Nós nos casamos para viver juntos até que a morte nos separe. Essa foi a promessa que fizemos. Portanto, o reino de Deus, ele continua trabalhando em cima das mesmas bases. Mesmo que o mundo pense e apregoe uma filosofia de vida diferente. Pastor, não gosto disso. Ok, você é livre para não gostar. As pessoas do dia de Jesus também não gostaram daquilo que ele colocou. Mas uma coisa é fato, todos aqueles que têm seguido as orientações de Deus em sua palavra têm alcançado mais felicidade do que aqueles que não o têm feito. Peça a Deus sabedoria, discernimento, para entender como colocar esses princípios em andamento dentro da sua vida. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que presentes que vieram para nós desde o Éden, como o sábado, a sexualidade, dentro do contexto do casamento e o próprio casamento, chegam até nós hoje. Muito obrigado por isso, Pai. Ajuda-nos a entender os princípios do teu reino e ajuda-nos a viver esses mesmos princípios, principalmente no que diz respeito ao casamento, numa época em que o casamento se tornou uma instituição falida para a maior parte das pessoas. Nos colocamos em tuas mãos e pedimos, nos ajude a podermos levar a sério os princípios do reino. Colocamos também nas suas mãos cada pedido que foi enviado para a nossa comunidade de oração e aqueles que estão no coração dos seus filhos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?